Agora para a finalidade. A finalidade nada mais é do que o efeito que a ação causará. É o objetivo da proposta, ela sempre vem prenunciada por algum conectivo. Então vamos ver um exemplo, aprender com um exemplo. Observe que cada ação contém um efeito no final. 2 termos foram usados para anunciar a finalidade de cada uma delas, que foram eles com o intuito de e a fim de. Veja aqui essa parte destacada em vermelho, essas duas partes são o que a gente chama de finalidade. O que é finalidade? É quando a gente escreve a conclusão e no final, depois de a gente colocar o agente, depois de a gente colocar a ação, o meio e o modo, a gente coloca ali uma frasezinha, né, um enunciadozinho, trazendo essa ideia de objetivo que será alcançado por meio aí, através dessa ação criada. Então aqui, com o intuito de democratizar o acesso à arte. Então essa ação aqui, de destinar verbas, que será feita pelo Ministério da Economia, por meio da inclusão de seu objetivo nas bases diretrizes orçamentárias, qual é que vai ser o objetivo disso aí? Isso aí vai ser feito com o objetivo de quê? De democratizar o acesso à arte, tá? E aí lá a outra finalidade, a fim de desconstruir a ideia de elitização da cultura, sobretudo em regiões carentes. Então, como você fizer a sua conclusão, for criar alguma ideia de solução, né, diante do tema da desvalorização dos povos tradicionais, você tem que colocar qual é o objetivo dessa ação aí, dessa solução que você criou. Ela vai resultar em quê? O que é que ela vai melhorar? Ela vai melhorar o quê? Tá? Então, sempre utilize algum conectivo para detalhar a sua finalidade. Segue mais uma tabelinha com exemplos para você internalizar ou memorizar. Então, escolha, quando você for fazer a sua conclusão, escolha conectivos, esses termos aqui que eu coloquei como exemplo, tá? E passe a usá-los nas próximas redações que você for fazer. Porque todos esses itens aqui que eu estou listando, que eu estou explicando, é indispensável que você use nas suas próximas redações e principalmente na redação lá no dia da sua prova, quando você for fazer a sua prova. Quando você passar a usar, ter o hábito de uso, né, isso vai ficar na sua memória e você vai ser bem mais fácil, vai facilitar a sua escrita. Conectivos para apresentar a finalidade, com a finalidade de, a fim de, com o propósito de, etc. A finalidade está diretamente conectada com a problemática e as causas. Ela irá contrapor aquela realidade criada pelo problema. Como é uma forma de encontrar, de você saber o que escrever na finalidade. É você contrapor, contradizer. Por exemplo, você colocou lá que uma das suas causas é a falta de educação das pessoas. Então, você vai colocar a finalidade é o quê? Vai ser uma coisa contrária a isso aí, essa é a realidade. Com a finalidade, tal ação com o intuito de que as pessoas passem a ter mais consciência, né, mais educação com a diversidade cultural e religiosa. Um exemplo aí, é uma finalidade, ponto. É uma finalidade. Essa é a parte de introdução do mesmo texto com exemplo de conclusão, nos tópicos 3 e 2 e 3 e 1. Observe as causas colocadas para a problemática do tema. Embora a Constituição Federal de 1988 assegure acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que na atual realidade brasileira não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Isso acontece devido que a concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e a concepção cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Então veja que foi uma introdução, tá? Com esse tema aí de 2019. E agora a gente vai ler a conclusão desse mesmo texto, que foi a introdução de um texto dessa autora aqui, da Ana Clara. A gente agora vai ler a conclusão dela, dessa mesma introdução dela. Aí ela colocou lá 2 causas, que eu destaquei, que foi a concentração de salas e a concepção cultural.
Aí veja que aqui na finalidade, agora iremos novamente ler a conclusão do mesmo texto e observar as finalidades das ações. Ela colocou as finalidades com o intuito de democratizar o acesso à arte e a fim de desconstruir a ideia de elitização da cultura, sobretudo em regiões carentes. Então veja que a finalidade 1 está relacionada, ela está contrapondo, contradiz a causa 1, e a finalidade 2 contrapõe a causa 2. Então, sempre quando você for fazer a sua finalidade, lembre-se disso, tem que ser uma coisa contrária ali para contrapor, tá? Ali as causas. Perceba que cada finalidade apresenta um objetivo de solução para cada causa, apresentada na introdução. Qual foi a causa? Concentração de salas de cinemas nos grandes centros urbanos. E o objetivo? Democratizar. Qual foi o objetivo da ação da proposta de intervenção que ela colocou lá na conclusão? Qual foi o objetivo daquela ação dela ali? Qual foi? Democratizar o acesso à arte, tá? Qual foi a ação? Vou ler aqui para a gente entender melhor. Aqui, ler novamente, né? O Ministério da Economia destine verbas para a construção de salas de cinema de baixo custo ou gratuitas nas periferias. E o outro foi o quê? Promover passeios a cinemas locais. Qual é o objetivo dessas ações aí, dessas soluções que ela criou? Aí aqui, democratizar o acesso à arte, e aí, relacionado a outra causa, concepção cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Então, qual é o objetivo dessa ação que ela criou? Desconstruir a ideia de elitização da cultura, sobretudo as regiões urbanas, tá? E aí, o outro item do detalhamento será realizado se você colocar alguma especificidade sobre o agente, sobre a ação ou sobre o meio. É aquela pequena informação que complementa e esclarece um pouco mais sobre os itens citados. Como o próprio nome já indica, é dar mais detalhes. Então, o detalhamento é quando você dá algum detalhe a mais ali sobre algum desses elementos aí da proposta, tá? Aprenda com exemplos. Nessa lógica, é imperativo que o Ministério da Economia destine verbas para construções de salas de cinema de baixo custo ou gratuitas. Aqui, ó, foi um detalhamento aqui, tá bom? Que a autora Ana Clara fez. E aí, outro detalhamento ali destacado. Cabe às instituições de ensino promover passeios aos cinemas locais desde o início da vida escolar das crianças. Então, perceba que a autora deu detalhes para cada uma das duas ações da proposta. Na primeira ação, ela detalhou como seria, e na segunda, de quando seria. A ação que ela detalhou foi verbas para a construção de salas de cinema. O detalhamento foi como é que essas verbas serão, essas verbas para a construção de cinema, essas salas de cinemas, né, na verdade, serão de baixo custo ou gratuitas. Então, essa informaçãozinha que ela colocou aí já foi um detalhamento. E os passeios a cinemas locais, como é que eles, quando, né, que eles serão? Serão desde o início da vida escolar das crianças. Então, qualquer informação que você colocar a mais, assim, dando detalhe, algum detalhe, explicando melhor, sabe? Sobre a ação, ou sobre o agente, ou sobre o meio, o modo, já vai ser um detalhamento. Então, é um item aí bem importante, que vai realmente, fica um pouco redundante, né? Mas que vai detalhar realmente a sua proposta de intervenção. Já nesse segundo exemplo, a autora deu detalhes sobre o agente, ó. O governo federal responsável por administrar o povo e os interesses públicos. Aí ela deu um detalhe aí sobre o agente, o governo federal. E o último item aí da conclusão é o fechamento do texto. O fechamento do texto deve ser feito no último período da conclusão, ou seja, é a última frase ali, a última parte da conclusão. Você deverá escrever uma frase que demonstre qual é a transformação que será gerada por meio da proposta de intervenção. Vamos ver um exemplo, ó. Analise no exemplo abaixo que o fechamento do texto está na última frase escrita no parágrafo de conclusão. E é assim mesmo, tá?
o fechamento de texto fica na última frase da sua conclusão. O que é que ela tem? Ela apresenta a transformação que será gerada pelas soluções diante da problemática da falta de democratização ao acesso ao cinema no Brasil. Então, vamos ver, ó. Feito isso, a sociedade brasileira poderá caminhar para a completude da democracia no âmbito cultural. Deixa eu beber uma água. Então, aqui, ó, nessa frase, quando ela coloca aqui, ó, a sociedade brasileira poderá caminhar para a completude da democracia no âmbito cultural, apresenta aí uma coisa positiva, né? Uma realidade aí que será mudada. Então, é possível verificarmos ainda que o fechamento com a frase a sociedade brasileira poderá caminhar para a completude da democracia no âmbito cultural traz uma perspectiva positiva para o tema, na qual contrapõe a problemática colocada lá na introdução, que não há o cumprimento da garantia do direito de acesso à cultura, principalmente do que diz respeito ao cinema. Aí, por exemplo, você colocou lá você vai falar sobre o tema lá, você colocou acho que você, deixa eu lembrar da sua introdução, você colocou que as pessoas não respeitam, não é, a diversidade cultural e religiosa no Brasil. Aí, nesse fechamento aí do seu texto, você pode colocar que a sociedade, um exemplo, né, encaixando aqui com esse modelo, a sociedade brasileira poderá caminhar para o respeito à diversidade cultural e religiosa. É um exemplo aí de uma frase de fechamento, é uma coisa bem simples. Então, veja que há termos na problemática e no fechamento que remetem ao mesmo tema, garantia do direito e democracia. Entretanto, são frases com sentidos opostos. Uma fala do que não há cumprimento, então é o problema, e a outra da completude e da transformação de uma coisa boa, uma coisa positiva, ó. Então, pense, tá? Lembre que você sempre vai, na sua frase de fechamento, você sempre vai criar uma ideia ali de perspectiva positiva, de coisa boa, de mudança. Qual a mudança que aquela proposta ali vai causar para a realidade do tema? Então, no exemplo ali, a problemática foi o quê? Não há o cumprimento da garantia do direito, e a perspectiva de mudança lá do fechamento foi o que? A completude da democracia, tá? Dessa forma, você criará o seu fechamento. Dessa forma, como você criará o seu fechamento de texto? Escreva uma frase com palavras que remetam à sua tese, ou à tese e ao repertório colocados na introdução. Isso cria um sentido de coerência textual. As partes, as ideias da redação estão interligadas e relacionadas. A frase deve ter um sentido positivo, de mudança e de melhoria da realidade. Ou seja, se a problemática envolver termos como falta de acesso, escreva oportunizar o pleno acesso a tal tema, entendeu? E aí são coisas que, se lá na introdução, durante o texto, falou sobre alguma coisa ruim, quando você for fechar o seu texto, finalizar a sua conclusão, você vai escrever uma coisa boa. Vamos mais uma vez analisar uma introdução e uma conclusão de um texto nota 1000. Observe que o fechamento remete à tese e também ao repertório usados na abertura da introdução. Então, esse fechamento tanto pode fazer essa ligação com a tese, né, lá da introdução e defendido no desenvolvimento, como também pode ser relacionado com o repertório. Por exemplo, se você usar um repertório aí, uma citação de alguém, quando você for fechar o texto, você relembra esse repertório usado. Vamos aqui ver o exemplo. Ó. No filme estadunidense Coringa, o personagem principal, Arthur Fleck, sofre um transtorno mental que o faz ter episódios de riso exagerado e descontrolado em público. Aí ele colocou, a Júlia, né, colocou aqui as duas causas para esse problema do estigma, né, desse tema de 2021, que é relacionado às doenças mentais, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, que foi a negligência governamental e a discriminação desta classe. Ó. Veja aqui nesse exemplo aqui também, esse texto segue aquele padrão, né, de argumento
que é a negligência do governo e a falta de educação da sociedade. Aí aqui no final, no fechamento da conclusão dela, ela colocou dessa forma, ó, essa frasezinha em vermelho. Assim, os ideais inalcançáveis não mais serão instrumentos segregadores. E, finalmente, a cotação de Fleck não mais representará a dos brasileiros. Então, aqui nessa parte, ó, ideias inalcançáveis não mais serão instrumentos segregadores, que relaciona a essa problemática aqui, que ela colocou, dessas duas causas, né? E cotação de Fleck é o que ela relacionou aqui com o filme Coringa, o personagem, Arthur Fleck, tá? Então, como está na introdução, a tese negligência governamental e discriminação, e como foi retomado no fechamento, oposição à problemática não mais serão instrumentos segregadores. O repertório foi o quê? O filme Coringa, não foi? O personagem lá. E retomada do repertório. Cotação de Fleck não mais representará dos brasileiros. Nas tabelas seguintes, darei sugestões de conectivos para você iniciar a sua frase de fechamento de texto, como também de próprias frases, que se encaixem em qualquer tema. Então, com a tabela 9 aqui, ó, conectivos para iniciar a frase de fechamento. Então, a sua última parte ali da sua conclusão, você tem que usar após lá o ponto de continuação, depois que você coloca lá a finalidade e coloca o ponto de continuação, você tem que colocar lá, usar algum conectivo, sempre lembre disso, tá? Conectivos conclusivos também, ó, dessa forma, dessa maneira, desse modo, assim, logo, por conseguinte, todos esses aí você deve tentar usar na sua conclusão. E aí na tabela 10, coloquei exemplos aqui de frases de fechamento que se encaixam aí em qualquer tema. Ó, o exemplo aqui, com a conjuntura de tais ações, a problemática deixará de ser uma realidade para os brasileiros. Pronto, o seu texto, a sua redação está ali fechada, muito bem organizada. Ó, são inúmeras frases que você deve tentar usar, tá? Então, vamos lá aprendendo tintim por tintim como montar a conclusão. Eu falei tudo isso aí, né? Toda essa estrutura, detalhei. Agora, vamos resumir aqui, vamos sintetizar e relembrar tudo, ó. Resumindo, a sua conclusão deve ter as seguintes informações. Primeiro, frase de retomada. Depois, proposta de intervenção. E, por último, fechamento de texto. Tudo o que foi dito até agora deve ser estruturado da seguinte forma na montagem da sua conclusão, ó. Primeiro, o que é que vamos relembrar? Você usa um conectivo conclusivo, depois coloca vírgula, não é? E depois a frase de retomada, aí você dá um ponto de continuação. Aí lembre que tá bem fácil para você fazer isso aí, eu já deixei ali as tabelinhas tudo pronto só para você encaixar o tema. E aí, depois o que é que você vai fazer? Você vai fazer o detalhamento da proposta de intervenção. Aí, o que é que você vai fazer? Você vai usar um termo para apresentar o agente. Né? Eu coloquei, tem a tabela aqui também no módulo. Depois você vai colocar o agente, tem a tabela também com inúmeros agentes que você vai escolher lá, que você vai usar. Aí você vai apresentar a ação. Aí lembra que você sempre deve usar o quê? Um verbo, né? Para apresentar essa ação. Aí você vai dar um ponto de continuação ou uma vírgula, tá? E aí você vai continuar colocando o modo. Aí você vai usar o quê? Um termo para pronunciar o modo. Aqui também tem uma tabelinha que você vai voltar lá e vai olhar, tá? Vai escolher um. E aí você vai colocar o modo. Aí já o modo aí vai depender de você, né? O modo aí é o elemento mais criativo. E aí você vai dar o ponto, continuando, ou vírgula, e colocar o quê? Um conectivo para apresentar a finalidade, tá bom? Aqui também tem a tabelinha de conectivos para apresentar a finalidade e depois colocar em seguida, colocar o quê? A finalidade, tá bom? Lembra que a finalidade sempre é relacionada lá com a causa, né? Contrapõe a causa que você colocou lá na introdução. Aí você dá o ponto de continuação. Então, observe aqui que a sua conclusão tem que ter pelo menos 3 pontos de continuação,
tá bom? 3, na verdade 2, né? Pelo menos 2. 2, 3. É bom se aqui ficar muito grande, isso aqui, ó, o seu detalhamento da proposta de intervenção ficar muito grande, é bom dividi-lo por ponto de continuação, porque quando fica um período muito grande só separado por vírgula, fica cansativo, fica um pouco incoerente, tá? E aí depois você usa um conectivo para iniciar o fechamento, que tem uma tabelinha aqui também. E depois só colocar a frasinha lá do fechamento. Pronto, acabou, usa lá, vai lá na tabelinha que eu fiz, coloca, encaixa com o tema e tá linda a sua conclusão. Agora, para te mostrar que produzir a sua conclusão ficou bem simples, eu vou montar um parágrafo usando esses modelos de cada tabela desse módulo. O tema será os desafios para a igualdade racial no Brasil. Então, foi uma conclusão que foi montada por mim. E aí foi esse tema aqui que eu criei aqui, né, que eu peguei, os desafios para a igualdade racial no Brasil. E aí a conclusão ficou dessa forma, né? Portanto, fica evidente que a desigualdade racial no Brasil precisa ser combatida. Então, eu só peguei aqui, ó, o tema, a desigualdade racial no Brasil, e encaixei lá com os modelinhos que eu coloquei aqui. Né? Usei aqui o governo como agente, a ação qual foi? Fomentar, não, o verbo, né, na verdade, a ação foi o quê? Políticas públicas de enfrentamento ao racismo, por meio de quê aqui, ó? O termo para anunciar o meio, por meio. Qual foi? O acesso da população negra a uma educação básica de qualidade. Aí veja que o modo realmente, ó, vai depender muito do tema e depender muito das causas e do que eu vou criar, né? Vai depender muito de quem está escrevendo ali a redação. Com a finalidade, qual é a finalidade? Garantir que as oportunidades de formação e de ingresso no mercado de trabalho sejam equiparadas. E aí coloquei a outra aqui, né? Outra proposta de intervenção, o Estado como agente, desenvolver campanhas educacionais, que é um exemplo de ação que tem aqui nesse módulo. E aí fiz o fechamento, ó, usei o conectivo dessa forma. Com tais ações postas em prática, a sociedade viverá com a igualdade racial sendo uma realidade, tá? Veja aqui que o fechamento aqui, ó, foi realmente uma contraposição ao tema, ó. Eu coloquei igualdade racial sendo uma realidade. E o tema foi o quê? Os desafios, né, para a igualdade racial no Brasil. Então, aprendendo na prática, aqui eu coloquei uma atividade para fazer, que foi criar uma conclusão para esse texto, mas aí como você já tem a sua introdução e o seu desenvolvimento, você vai criar uma conclusão para essa produção que você já tem, tá? E aí, se você quiser, pode também criar uma conclusão para essa redação que tem aqui, né? Uma redação nota 1000, que aí eu só tirei, deixei a introdução, deixei o desenvolvimento e só deixei ela sem conclusão. Aí você vai ler, né? Se você optar por fazer essa atividade, ler aqui os argumentos colocados e criar uma solução para esses problemas aí levantados nessa redação, tá? Boa produção de redação, de conclusão. E espero que você tenha entendido as explicações. Qualquer dúvida, pode mandar para mim. Creio que deu para compreender. Acredito que as tabelas aí os modelos, né, vão lhe auxiliar bastante nessa produção da conclusão. E é isso.